Queridos amigos, vamos agora iniciar a terceira e última parte da nossa aula 39. E com isso finalizaremos todo o conteúdo, todos os descritores, todas as habilidades e conhecimentos cobrados pelo Enem acerca de geometria analítica. Então, aula 39, terceira parte, estudo analítico da circunferência, ou seja, a circunferência no plano cartesiano. E isso que vocês estão vendo aqui é a contracapa do livro La Géométrie de René Descartes, né, onde ele publicou a geometria analítica. Vamos lá? Pois bem, a primeira coisa que nós estudamos quando vamos trabalhar com a circunferência no plano cartesiano são as equações da circunferência. Equações da circunferência. Quando nós estudamos a reta, nós vimos que há 4 formas de se escrever a equação de uma reta. Equação geral, equação reduzida, equação segmentária e a equação da reta, dados um ponto e a declividade. Já com a circunferência, só existem 2 formas de se escrever essa equação. Uma é a equação reduzida da circunferência e a outra é a equação geral ou normal, tanto faz dizer geral como dizer normal, da circunferência. E tem o seguinte, você só chega na equação geral da circunferência partindo da reduzida. Ou seja, todas as vezes que eu tiver uma circunferência no plano cartesiano e quiser obter as equações dessa circunferência, tá? Eu sempre tenho que iniciar pela equação reduzida. Vamos ver como é isso. É muito mais fácil do que você imagina. Aliás, o estudo analítico da circunferência, ele é muito mais confortável, muito mais simples do que o estudo analítico da reta. Então, consideremos aqui um plano cartesiano. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. E deste plano cartesiano, vamos considerar uma circunferência. Esta aqui, uma das infinitas circunferências que existem no plano cartesiano. Agora, dentre as infinitas circunferências que estão no plano cartesiano, essa é a única que tem este centro, e se eu chamar esse centro de O, a abscissa do centro é XO e a ordenada é YO, e a única que tem este raio. Com esse centro e esse raio, esta é a única circunferência que está no plano cartesiano. Eu posso ter até outras circunferências com o mesmo centro, mas com raios de medidas diferentes. Eu posso até ter outras circunferências de mesmo raio, mas com centros distintos desse. Legal ou não? Vamos considerar agora um ponto P qualquer nessa circunferência. Se esse ponto da circunferência, ele além de estar na circunferência, ele também está no plano cartesiano, ele corresponde a um par de abscissa X e ordenada Y. Pois bem, qualquer que seja esse ponto P, estando ele na circunferência, ele tem que ter a seguinte propriedade: a distância do ponto P até o centro é igual ao raio.
Então é só pegar a primeira fórmula da geometria analítica da distância entre dois pontos, onde um ponto será o ponto P, que é um ponto qualquer da circunferência, o outro ponto é o centro da circunferência, com a abscissa XO, ordenada YO, e obrigar a distância entre eles dois a ser igual ao raio. Somente os pontos que estão na circunferência satisfazem a tal condição. Então, a distância entre o ponto P e o ponto O é igual à medida do raio. E qual é a distância do ponto P para o ponto O? É a raiz quadrada da abscissa de P, x, menos a abscissa do centro ao quadrado, mais a ordenada de P, y, menos a ordenada do centro, yo, ao quadrado. A raiz quadrada da soma dos quadrados dessas duas diferenças é a distância entre o ponto P e o ponto O. E essa distância é igual à medida do raio. Elevando ambos os membros ao quadrado, cancelo o radical com esse quadrado. O que foi que sobrou, meu amor? A variável x da equação da circunferência, que representa a abscissa de qualquer ponto que está na circunferência. Então, a variável x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais a variável y menos a ordenada do centro ao quadrado, igual ao quadrado do raio. Esta já é a equação da circunferência. Só que quando a equação da circunferência está escrita desta maneira, a gente diz que ela está escrita na forma reduzida. Toda circunferência no plano cartesiano tem uma equação na forma reduzida, que é sempre igual a variável x da equação menos a abscissa do centro ao quadrado mais a variável y da equação. Lembrando que essas duas variáveis x e y representam os infinitos pares ordenados, que correspondem aos infinitos pontos que estão na circunferência. Então, de novo, a variável x menos a abscissa do centro ao quadrado mais a variável y menos a ordenada do centro ao quadrado igual ao quadrado do raio. Ô professor, mas tem outra forma de escrever uma equação de uma circunferência? Tem. Agora é impossível chegar na outra forma sem passar pela reduzida. Porque a outra forma de se escrever a equação da circunferência é desenvolver a equação reduzida. E o que seria desenvolver a equação reduzida? Isso aqui é um produto notável, quadrado de A menos B. Aqui é outro produto notável, quadrado de A menos B. Quando você desenvolve esses dois produtos notáveis e traz o quadrado do raio para o primeiro membro, igualando a zero, porque se eu trago o quadrado do raio para o primeiro membro, que na realidade não é isso, é subtrair o quadrado do raio de ambos os membros, aqui no segundo membro vai ficar zero. Aí é chamada de equação geral. Agora, quando você for desenvolver esses produtos notáveis, os desenvolva simultaneamente. Porque como ambos são da forma quadrado de A menos B, aí você faz quadrado do primeiro, nos dois produtos notáveis. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, nos dois produtos notáveis. Mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, nos dois produtos notáveis.
ao invés de desenvolver um e desenvolver o outro. Por que isso? Para ganhar tempo. Então como é que fica? Quadrado do primeiro, quadrado de x. Quadrado do primeiro, mais o quadrado de y. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou 2 vezes o segundo vezes o primeiro. Então fica menos 2 vezes a abscissa do centro vezes x. A mesma coisa aqui. Menos 2 vezes a ordenada do centro vezes y, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo. Então, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o quadrado do raio, menos o quadrado do raio, igual a zero. Essa já é a outra forma de se escrever, de se representar a equação de uma circunferência. E essa forma de escrever a equação da circunferência é chamada de forma geral ou normal da circunferência. É o quadrado da variável x mais o quadrado da variável y, menos 2 vezes a abscissa do centro vezes a variável x, menos 2 vezes a ordenada do centro vezes a variável y, mais o quadrado da abscissa do centro mais o quadrado da ordenada do centro, menos o quadrado do raio. É uma equação do segundo grau que, quando representa uma circunferência, é uma equação do segundo grau em 2 variáveis, ela tem no máximo 5 termos. O primeiro termo é 1 vezes o quadrado de x. O segundo termo é 1 vezes o quadrado de y. O terceiro termo é menos 2 vezes a abscissa do centro vezes x. O quarto termo, se ela tiver todos os termos, é menos 2 vezes a ordenada do centro vezes y. E esse último termo é o termo independente, é o quadrado da abscissa do centro mais o quadrado da ordenada do centro menos o quadrado do raio. E mais uma vez, só se chega à equação geral passando pela reduzida. É impossível chegar à equação geral sem que antes eu tenha tido a equação reduzida. Pois bem, amigo, então, como tudo foi explicado, circunferência é o conjunto dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo denominado centro. Todos os pontos da circunferência estão a uma mesma distância do centro. E essa distância é a medida do raio. Quando você tem uma circunferência, que é o seu centro, o seu raio, a circunferência é apenas a curva fechada simples e o diâmetro, que é o dobro do raio. Então, eis aí uma circunferência de centro O no plano cartesiano. Nessa circunferência existem infinitos pontos. Representaremos estes pontos que estão na circunferência pelo par ordenado x e y estes que serão as variáveis da equação da circunferência, e uma propriedade que somente os pontos que estão na circunferência obedecem é que a distância desse ponto ao centro é igual à medida do raio. Se a distância do ponto ao centro é igual à medida do raio, a raiz quadrada de x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a r. Elevando os dois membros ao quadrado, isso aí já é a equação reduzida da circunferência. Toda circunferência no plano cartesiano tem uma equação reduzida do tipo: a variável x, que representa a abscissa de qualquer ponto que estiver na circunferência, menos a abscissa do centro ao quadrado, mais a variável y, que representa a ordenada de qualquer ponto que estiver na circunferência, menos a ordenada do centro ao quadrado, é igual ao quadrado do raio. E o desenvolvimento da equação reduzida nos dá a equação normal. E a equação normal vai ter 5 termos.
um termo em quadrado de x, um termo em quadrado de y, um termo em x, um termo em y e um termo independente. Quando os coeficientes dos termos no quadrado de x e no quadrado de y são 1 e 1, o coeficiente do termo em x é o simétrico do dobro da abscissa do centro. O coeficiente do termo em y, o coeficiente, esse que está aqui em pretinho, o número que multiplica o y, é o simétrico do dobro da ordenada do centro. E o termo independente, não é? É o quadrado da abscissa do centro mais o quadrado da ordenada do centro menos o quadrado do raio. Nada mais fácil.